Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalias falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazer um Ações para Ficar de Olho essa semana, onde eu trago os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Não reparem só no meu cenário aqui, vim visitar os nossos vizinhos na Argentina, né? Em breve volto aí para a base e já melhora aqui a qualidade visual também, tá certo? Deixo claro um convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Vindo direto aqui para os destaques da economia brasileira e internacional, né, seguimos, né, nesse ritmo de juro vai cair no Brasil ou mais ou não, lá nos Estados Unidos também. Inclusive, essa semana, né, pessoal, nós temos reunião do Fed lá nos Estados Unidos, né, que deve mais uma vez manter a taxa de juros em 5,25% e 5,5%. Qual é a nossa expectativa? De que nós tenhamos ainda no primeiro semestre de 2024 indicação por parte do Fed que ele possa cortar juros ainda dentro desse ano. Já era uma expectativa que nós tínhamos do ano passado, lembrando que o nosso objetivo nunca é adivinhar nada disso, porque quem tenta adivinhar essas questões de curto prazo, de juros, de dólar, inflação, acaba quebrando a cara e em termos práticos mesmo, para a gente usar isso nos investimentos fica bem complicado, porém, né, a gente segue com essa visão, né, de que o Fed possa indicar isso, né, vários indicadores de inflação têm vindo mais acomodados nos Estados Unidos, né, a economia está pujante, está crescendo bem, mas ainda assim a gente já vê alguns sinais aí de desaceleração, e além disso, é um ano de eleições, né, então a gente imagina que possa ter uma indicação do Fed nesse sentido, né? Quero trazer aqui para vocês como estão os principais indicadores nesse ano, no mês e em 2024. Em abril, a bolsa cai 0,6%, deu uma melhorada boa. No ano cai 5%, o IDIV sobe 0,08% em abril, estabilizou, o índice de small caps cai. O SP em reais ele cai, mesmo com a alta do dólar, ou seja, lá fora a bolsa cai, porém sobe quase 13% o SP em reais, o dólar 5% de alta esse ano, vem subindo bem nas últimas semanas, e fixa que é o 0,97%, o Bitcoin 0,63%, apesar disso, alta de quase 50% no ano. Quando nós olhamos em termos gráficos, né, pessoal, iniciando aqui com o Ibovespa, todos esses ativos no gráfico semanal, o Ibovespa está em tendência de alta de médio prazo. No curto prazo ele está em tendência de baixa, mas ele fez uma movimentação bem interessante aqui, né, que foi bater na parte inferior do canal de alta e voltar a subir, assim como ele fez aqui, assim como ele fez aqui. Então existe essa possibilidade do Ibovespa voltar aqui a subir e pegar na parte de cima do canal. Então não tem como falar em baixa de médio prazo enquanto a gente não romper esse patamar da casa dos 124 mil pontos, ou seja, boa possibilidade aí de recuperação do Ibovespa nos próximos dias. Temos aqui o IVVB, que seria o SP em reais, ele está em tendência de alta de médio prazo e no curto prazo está sem tendência, né? Ele não está conseguindo romper esses patamares lá da casa dos 292. O dólar não conseguiu romper os 5,25 aqui, que é uma resistência mais forte. Vamos ver se ele volta a trabalhar aqui no meio do movimento, que é basicamente o que ele vem fazendo aí desde 2000 e já chegou a bater 2022, 2021 e 2020, esses patamares aqui de R$ 5, tá? A nossa expectativa, então, é que o dólar permaneça em tendência de alta aqui em médio prazo e no curto prazo que volte esse movimento sem tendência, enquanto o Bitcoin está bem parecido lá com o S&P, né? Ele está em tendência de alta de médio prazo, mas no curto prazo também não rompeu aqui o patamar de resistência. Lembrando que esse aqui a gente está usando o QBTC, que é o ETF de Bitcoin, mas que faz o mesmo movimento aí do Bitcoin, né? Quero deixar aqui ainda para quem não baixou, né, o nosso relatório especial da melhor small cap da bolsa, uma ação que está muito barata, informações aqui na descrição e também nos comentários. Está com uma queda aproximada aí de 40% do ano passado para cá, forte potencial de recuperação, de crescimento e também de pagamento de dividendos. Indo para mais destaques, né, pessoal? Essa semana tivemos aí já, semana iniciando bastante movimentada com a questão da informação aí de Casas Bahia, renegociar dívidas, é um acordo de recuperação extrajudicial, renegociação de 4,1 bi em dívidas, eles vão estender o prazo médio e também reduzir o custo de pagamento, né? Isso
bastante importante, principalmente para os credores de Casas Bahia, né? Banco do Brasil e Bradesco. O Bradesco parece que está em todas as grandes renegociações que a gente viu aí de dívidas, empresas de recuperação judicial, enfim. E o que acontece, né, pessoal? Para os credores é bastante interessante, né? E para os acionistas pode ser um pouco menos, né? Até porque a gente pode ver, por exemplo, a diluição dos acionistas em função de conversão de dívidas em ações. Isso é possível de acontecer, e claro, para a própria empresa, né? Porque a gente tem que ver como vai ser o comportamento de quem compra através da companhia, se as vendas vão continuar normalmente, as pessoas comprando normalmente. A gente viu o caso de Americanas aí, que foi mais recente, que normalmente as vendas caem em função disso, até porque os consumidores ficam mais ressabiados, tá? Sobre a questão da empresa no longo prazo, apesar das ações terem reagido bem, subindo mais de 30% no pregão da segunda-feira, a questão é que o negócio é complicado, né? Então, basicamente, eles já vêm lutando aí só para pagar dívidas, né? E depois que entra nesse ciclo, nesse circuito, é muito complicado, fora que a empresa, as empresas que trabalham com varejo de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, já estão numa situação bastante complicada, né, em função do e-commerce, né? A parte do varejo físico acaba puxando os resultados para baixo. A gente vem falando isso desde 2019, sendo que nessa época, que inclusive a gente recomendou venda das ações de Magalu, nem tinha acontecido o Covid, que antecipou bastante essa tendência, né? Então hoje não tem como empresas como Casas Bahia competir com o Mercado Livre e a Amazon, né? A gente não enxerga com melhores perspectivas de longo prazo. Claro que a gente torce para a empresa se reerguer, muita gente trabalha na empresa, tem dívidas aí para pagar, para serem acertadas com bancos, com os credores, com os fornecedores, mas a gente não enxerga uma situação tranquila, não, pensando no longo prazo. Pelo contrário, né, entendemos que o negócio continua bastante complexo. Tivemos aqui notícias relacionadas a Cosan e Vale. A Vale divulgou resultados, né? Um bom resultado da Vale, já era esperado um pouco mais fraco, até em função do minério, né, que caiu aí nos últimos trimestres, a receita praticamente estável, o lucro líquido caindo só 9%, 1,6 bi de dólares, e tivemos bons dados operacionais em relação a vendas de minério de ferro com alta de 15%. Né? Então, de uma forma geral, apesar da gente preferir outros materiais, como o ferro cromo, e no curto prazo o alumínio, a gente entende que o minério está num bom momento e que a Vale é uma ação barata. Tá? E tivemos também aqui informação que a Cosan, né, que detém uma participação na Vale através de uma posição aí via opções, né? É uma operação estruturada via opções, eles diminuíram um pedaço dessa participação, ou seja, a participação total na Cosan, na Vale, caiu de 4,92 para 4,14, o que dá um alívio já imediato de 2 bilhões de reais, aproximadamente, aqui na dívida total da Cosan. Como a gente já comentou algumas vezes, né, pessoal, a Cosan é uma empresa que era açúcar e álcool, basicamente, lá em 2008, virou nessa gigante. Hoje é a holding que nós temos mesmo, com bastante representatividade nos negócios, Moove, Raizen, né, a questão da Compass, né? Porém, então é normal essa questão do endividamento, tá? É cedo para a gente falar ainda, pô, Thiago, mas a Cosan errou, né? Comprou Vale, já vendeu a Vale, errou, porque a gente não sabe efetivamente os motivos. Pode ser que eles estejam de olho num outro negócio. Inclusive, a própria saiu, né, o zum do corredor, né, a possibilidade da Cosan participar aí da privatização da Sabesp. Vamos esperar, é cedo ainda para dizer, né, o real motivo aqui dessa diminuição de capital. Tivemos aqui o anúncio por parte da Petrobras, bastante aguardado em relação ao pagamento de dividendos extraordinário, aqui em torno de R$ 2,88, R$ 2,89, divididos em duas vezes, né? A primeira parcela com pagamento em maio, a segunda parcela com pagamento em junho. Vai dar em torno de R$ 1,44, tanto para ações preferenciais quanto para ações ordinárias. Data de corte do primeiro pagamento foi no dia 25 de abril e a próxima data de corte no dia 2 de maio. Né? Lembrando que nós temos uma expectativa não tão promissora para a Petrobras nos próximos trimestres, já que o momento da Petrobras é excelente, né? É uma ação barata, a empresa está vivendo um momento fantástico. O que a gente tem sérias dúvidas é se ela vai conseguir manter esse momento fantástico, né? Até porque ela vai parar de vender ativos, vai fazer investimentos, a gente tem sempre dúvidas, né, em relação a essa questão de repasse
dos preços dos combustíveis e tem também em relação à questão do endividamento da empresa. Será que a Petrobras vai conseguir continuar baixando a dívida da companhia? Essas dúvidas, né, no momento, fazem a gente preferir outras empresas em relação à Petrobras, apesar do ótimo momento, né, talvez o melhor momento da história da Petrobras. A Uzi Minas divulgou resultados fracos no primeiro trimestre de 2024, o que já era esperado, até porque a empresa tem uma base de comparação muito forte. Os últimos 3 anos foram fantásticos para as empresas, Uzi Minas, Gerdau, CSN e outras, até porque elas conseguiram recuperar, né, os resultados ruins que vinham desde lá de 2008 em função do aumento expressivo dos preços do aço, que, né, a gente comentou algumas vezes, não é eterno, né? Não tem como ficar aumentando 100% o preço do aço aí todos os anos. De qualquer forma, a gente teve alguns dados interessantes aqui na Uzi Minas. A receita caiu menos do que a gente estava esperando, teve uma queda de 14%. Nós tivemos um incremento de 1% nas vendas de aço no volume e 4% no minério. Mas como tanto o preço do aço quanto do minério foram mais fracos, o resultado acabou sendo mais fraco de uma forma geral. Mantemos a preferência ainda, né, em ativos como a Gerdau em relação ao Uzi Minas e a Klabin, resultados neutros para bom, né? A gente teve já era esperado resultados com diminuição da receita, que é 8% no primeiro tri desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, até porque o preço do dólar caiu e a celulose também, né? Mas nós tivemos operacionalmente mais uma vez a empresa performando bem, alta de 3% na receita de papéis e no papel cartão 15%, né? Com preços mais elevados de dólar, que a gente já vê agora, e também de preços de celulose, esperamos uma recuperação não só da Klabin, como mas da Suzano também nos próximos trimestres, somados a isso também pagamentos de dividendos e a possibilidade de recompra de ações, tá certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar para vocês o nosso site, sempre com os resultados ali atualizados, as assinaturas da Capitalismo, para quem quiser conhecer, informações nos comentários e na descrição. Lembro que a Capitalismo hoje tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e com melhor atendimento. Por isso, dúvidas, né? Links aqui nos comentários e descrição também. Nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.